Bom dia a todos, a quem está aqui na sala, portanto, aos seus conselheiros e ao seu candidato, o professor José Alferes, que já está aqui presente, e a todos os que estão a ajudar a organizar e a transmitir esta sessão, e também a quem está a assistir via YouTube. Sejam bem-vindos a esta sessão pública de apresentação da candidatura do professor José Alferes. Só começar aqui por recordar as regras de funcionamento desta sessão pública, que estão publicadas em edital, portanto, inicia-se agora dia 2 de julho às 10 horas. A apresentação está a ser transmitida no canal YouTube da Faculdade. O candidato vai começar por dispor de um período de 20 minutos para apresentar a sua candidatura, com o seu programa de ação. E concluída esta apresentação, iniciar-se-á um período de respostas que terá as seguintes regras. Portanto, os membros do Conselho de Faculdade serão organizados em grupos de, no máximo, 5 conselheiros. Portanto, como estamos presentes 12, vão ser 3 grupos de 4. Cada grupo terá até 5 minutos para colocar perguntas, limitado a um máximo de 5 questões. E o candidato disporá de 15 minutos para responder ao conjunto de perguntas formulado por cada grupo. Okay? O que significa que a duração máxima deste período de perguntas e respostas será de 60 minutos. Portanto, estamos a contar que ao fim de uma hora o Conselho fique esclarecido para poder então proceder de imediato à sua reunião de eleição do diretor. Passo então a palavra ao professor José Alferes. Iniciar os 20 minutos. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente do Conselho de Faculdade, senhoras e senhores membros do Conselho. Bom dia também para quem nos estiver a ouvir via YouTube. Eu começo por agradecer a vossa presença nesta sessão e também agradecer o tempo que terão dedicado à leitura do programa de ação que aqui que apresentei para o mandato de 26-30. Não vou por isso, aliás, o tempo não o permitia, fazer uma recapitulação exaustiva do programa. O Conselho terá tido a oportunidade de o analisar e o que gostava de fazer aqui é ir, no fundo, ao essencial da candidatura, explicando a lógica da candidatura, o diagnóstico de que parte, a ambição a que se propõe e o tipo de mandato que vos peço. Há 4 anos apresentei-me perante o então Conselho da Faculdade com uma ideia central de fazer uma escola onde se constrói o futuro. Hoje, depois de um caminho que foi feito, a ambição que proponho é maior e é a ambição de afirmar a nova FCT como uma escola que lidera o futuro. Já está? Ok. A frase que resume um pouco esta candidatura é simples. Construímos as fundações, agora é tempo de erguer o edifício. Nos últimos 4 anos, a faculdade passou por uma fase muito exigente de reorganização, de estabilização, de criação de instrumentos de governação que eram necessários na altura e que hoje nos permitem pensar um pouco mais a médio prazo. Esta eleição não deve ser entendida como uma escolha sobre uma continuidade de uma gestão. Entramos agora numa nova fase que eu entendo que pode ser mais ambiciosa, mais de afirmação da faculdade a partir das fundações que foram construídas na faculdade ao longo dos últimos anos. Está aqui um delay. E, portanto, aquilo com que me apresento é com esta ideia de que houve algo que foi construído e que foi importante ter sido construído, mas devemos passar agora para uma nova fase com exigências diferentes e com um mandato bem diferente do que foi o anterior. Mas antes de passar para o futuro, acho que alguém que se recandidata tem a obrigação também de falar de fazer um balanço honesto sobre aquilo que foi feito ao longo do anterior mandato. E aquilo que foi feito, apresento-me hoje aqui felizmente, com a melhor situação financeira de sempre da faculdade, o que é importante porque nos dá uma margem para podermos pensar em investir no futuro. Temos na faculdade
uma afirmação científica bastante relevante. Só em 2025 tivemos este novo grande projeto, o Institute for a Sustainable Future, aprovado, mas não só. A faculdade não é certamente a direção. Há muitos projetos aprovados, houve uma Synergy, houve um Pathfinder, houve 6 Doctoral Networks só durante o último ano. Foram construídos uma série de mecanismos que permitem previsibilidade e autonomia na governação da faculdade, com o plano de recrutamento de docentes, com os orçamentos dos departamentos, com a criação de perfis de docentes que permite a cada um daqueles que eu gosto de dizer que são os docentes e investigadores, não faço muita distinção entre os dois, organizarem a sua carreira de forma a serem o mais produtivo em cada momento naquilo que estão a fazer. E no final do mandato foi criado um mecanismo de valorização por mérito que também permite aos docentes e investigadores, é um bocadinho diferente, terem perspectivas na carreira e poderem connosco, com a faculdade, construir o seu futuro. Além disso, o campus está a sofrer uma transformação relevante. Eu espero que não haja barulho com os andaimes que estou aqui a montar, mas o campus teve várias obras de beneficiação, de reabilitação. Temos as residências que o Conselho conhece bem, que vim aqui apresentar com aquela de 202 camas que já se vê e a 214 camas que ali em cima que já está com as fundações em construção e que abrirão ambas durante o próximo ano letivo. Mas este balanço é também reconhecer onde é que se ficou aquém daquilo que eu gostaria pelo menos de ter feito. A internacionalização ficámos claramente aquém. O número de estudantes e docentes e investigadores estrangeiros está longe daquilo que deve ser a ambição de uma escola internacional, uma escola que se afirma como uma escola europeia. A nossa oferta formativa é muito extensa e fragmentada. Temos 102 ciclos de estudo, existe uma maior integração, uma maior escala, uma maior coerência estratégica na oferta formativa. Temos bastantes contratos com empresas, mas não existe uma verdadeira estratégia de parcerias com empresas que seja para toda a faculdade. Há uma grande dispersão nos contactos com as empresas e não há mal nenhum em que os contactos nasçam dos departamentos, dos docentes, dos investigadores, e também dos alunos, que têm muitos contactos com empresas, mas a faculdade deve afirmar-se com uma estratégia clara onde isso se enquadra. Os alunos ainda não são uma verdadeira comunidade. Já há uma grande base de dados de alunos, e isso foi um trabalho que foi feito, mas ainda não existe uma verdadeira comunidade de alunos aproveitada pela faculdade. Esta valorização na carreira é algo que foi feito muito no fim do mandato e só dará resultados daqui para a frente. É preciso acompanhar os critérios, o ritmo, a percepção de justiça e de oportunidades de carreira dos docentes e investigadores. E aquilo que eu proponho agora pode-se resumir nesta frase: afirmar a nova FCT como uma escola europeia de referência em ciência e engenharia. É esta a ambição, é isto que proponho que seja feito nos próximos 4 anos. E uma escola de referência é uma escola que combina ensino de excelência atual, preparando os nossos estudantes para o mundo de hoje e de amanhã, essencialmente de amanhã, e é uma escola com investigação, com impacto internacional, uma escola que atrai estudantes, docentes e investigadores de diferentes geografias, uma escola que transforma conhecimento em inovação, que se relaciona com empresas e a sociedade, que contribui para políticas públicas, algo que também é importante, e que assume uma responsabilidade central no território onde nos encontramos. Vamos ter, eu estive ontem no Fórum da Península de Setúbal, vamos ter uma nova região, uma NUTS 2,
da Península de Setúbal, e a nossa escola é, sem sombra de dúvida, a mais importante instituição do ensino superior da sua região. E devemos assumir-nos como uma escola que é a mais importante da sua região. Isso não nos diminui na parte internacional. Uma escola que se afirma na sua região é uma escola que se afirma melhor internacionalmente. Mas devemos fazer isso sem perder a nossa identidade própria, a nossa cultura de proximidade entre docentes, funcionários, estudantes, a nossa cultura de bancada, de laboratório, de fazer. E, portanto, aquilo que eu entendo que deve ser a nossa ambição agora é afirmar-nos como uma escola europeia sem perdermos aquilo que somos. E para concretizar esta ambição, proponho 3 linhas de ação principais para lá chegar, e cada uma destas linhas responde a uma das limitações que reconheci no balanço do mandato. Mas quero também dizer que nenhuma destas coisas se faz sem a comunidade, sem os estudantes que são a vida desta escola, sem os docentes, os investigadores, os funcionários que tudo dão para pôr esta escola a funcionar. E estas 3 linhas é uma internacionalização a sério, com mais estudantes internacionais, mais mobilidade. E atenção, quando eu digo mais estudantes internacionais, isto não é um serviço que se faz ao estrangeiro. Uma escola mais internacional presta um melhor serviço a estudantes internacionais, mas presta um melhor serviço aos estudantes nacionais que aqui se internacionalizam. Já oferece metade do tempo. Sim. Temos que pensar em mais oferta de curso em inglês, com dupla titulação. Aí a Utopia, que é a rede europeia onde a Nova se encontra, tem um papel fundamental. E também com um corpo docente mais aberto e com um recrutamento mais internacional. Temos que repensar o ensino. Estamos numa era de inteligência artificial e isso deve nos levar a pensar a forma como ensinamos aquilo que é útil a ensinar, porque temos que preparar os estudantes, não negando que estas coisas existem, e prepará-los para um mundo onde isto vai existir. Esta é um pouco a minha área também. No meu programa tenho uma reflexão sobre este assunto. Mas repensar o ensino é também repensar a nossa oferta formativa. E um ponto também bastante importante, temos que pensar em microcredenciações como algo que é core na nossa faculdade. Temos que pensar que vamos ter... A principal dos nossos alunos serão aqueles que têm entre 18 e 20 e tal anos e que fazem aqui a sua formação inicial, de alguma forma, mas tem um aluno da nossa escola daqui a 4 anos tem que ser também um aluno de 30, 40 anos que vem aqui fazer uma ação de reskilling, de upskilling, desses nomes todos que existem, e temos que nos virar para isso a sério e não como uma coisa que existe numa escola de executivos. Isso tem que passar a fazer parte do nosso core. E é uma escola que vive num campus como um ecossistema vivo. Aqui as residências vêm dar um passo bastante importante, mas não só. O novo edifício do Institute for a Sustainable Future também vai dar aqui um boost muito grande àquilo que é a vida. O TechSphere, que é um projeto de reabilitação do edifício, mas de o transformar na zona de abertura da faculdade à sociedade, também é todo um conjunto de coisas que tornam este sítio, este campus, num sítio onde se deve querer estar, onde se deve querer viver e com uma vida diferente daquela que tem hoje. E é um campus que se afirma como o motor desta nova região do país que será criada muito, muito em breve. Apresento um programa algo extenso, talvez, mas penso que é importante também
que os conselheiros e que a comunidade perceba qual é o pensamento de quem se propõe liderar uma escola como esta. E, no fim, tenho 20 compromissos para 2030 que não substituem todos e não cobrem todas as propostas que faço ao longo do programa, mas que resumem aquilo que entendo que é mais prioritário. Na parte da instituição e governação, a estabilização de uma cultura institucional, a definição das carreiras, a valorização das carreiras e também aqui nos funcionários, a criação de serviços de suporte. No ensino, estudantes e formação, como já disse, a reestruturação da oferta, olhar para o período intercalar, as competências, a inteligência artificial, pelo menos 50% de mestrados em inglês, e tudo isto faz parte do repensar o ensino nesta faculdade, também as microcredenciais. Na área de campos, qualidade de vida e sustentabilidade, as residências, as obras nos campos que ainda têm de continuar, a criação de uma infraestrutura desportiva, acho que é a altura de apostarmos claramente na existência de uma infraestrutura desportiva significativa dentro do campus, com metas ambientais anuais que temos vindo a criar e com sistemas que permitam cumprir com essas metas. E na inovação, Europa e projeção internacional, a criação de um parque tecnológico dentro desta faculdade. É a altura de nos virarmos definitivamente para isso. Existem várias empresas também já interessadas em deslocar-se para aqui. O facto de haver esta nova região, este Almada Innovation District, que não se lança enquanto não houver PDM, não está hoje aqui a conselheira Inês de Medeiros, que poderia falar mais sobre os impedimentos que tem havido à criação do Almada Innovation District, que tem muito a ver com a existência do PDM, com a TechSphere, que já falei, com a afirmação da faculdade na NUTS 2 de Setúbal, com o reforço de parcerias europeias e olhando também um pouco para os rankings, especialmente aqueles que são baseados em reputação. Aí há muita coisa a fazer. E a criação de uma comunidade de alumni que é mais do que uma base de dados de alumni. Há ainda uma dimensão institucional que é fundamental. A nova FCT é parte da Universidade Nova de Lisboa e deve contribuir ativamente para uma nova mais forte. E aí a minha convicção é muito clara. São as escolas fortes que constroem uma universidade forte. Não é o contrário. Uma universidade coesa não se constrói diminuindo a autonomia das suas unidades orgânicas. Constrói-se reconhecendo a força, reconhecendo a identidade, a capacidade de cada escola e criando formas inteligentes e eficazes de cooperação entre as escolas. E, neste sentido, eu defenderei sempre, sem ambiguidade, a autonomia académica, científica, pedagógica, financeira e administrativa da faculdade perante a universidade como um todo. Isto não é um obstáculo à coesão da Nova, pelo contrário, eu entendo que é uma condição para a coesão da Nova. E aqui também a FCT deve ter um papel muito importante. A FCT, seja qual for o critério por que se meça, a FCT é a maior escola da Nova. Alunos, angariação de projetos, índices científicos. Escolha o critério, é a maior escola da Nova. E deve afirmar-se como tal, sem sobranceria, mas deve saber afirmar-se como uma grande instituição que ajuda a Nova, que puxa pela colaboração com outras unidades orgânicas. É afirmando-se como FCT, com a sua autonomia, lidando com outras escolas com a sua autonomia, mas puxando pela Nova como um todo. Este é também um pilar daquilo que é a minha candidatura e que, caso obtenha a vossa confiança, será a minha governação da FCT. E
encaminhando para o fim, que o Sr. Presidente está ali a cumprir. Portanto, é este o mandato que vos peço. Peço-vos confiança para liderar esta ambição de afirmar a nova FCT como uma escola europeia de referência em ciência e em engenharia. Mas peço essa confiança com contrapartidas claras da forma como vou governar. Eu já aqui estou há 4 anos e, portanto, é mais difícil disfarçar a forma de governo, mas aquilo com que me comprometo é ter metas e prazos, e por isso é que também escrevi aqueles 20 compromissos para que esses possam ser acompanhados. Com prestação de contas perante o Conselho, perante a comunidade, de forma anual, dizendo aquilo que está a ser feito e com algo que não tem havido transparência da gestão, mas com indicadores, com sistemas que tenham indicadores que permitam ir seguindo a forma como o programa está a ser desenvolvido e a forma como a faculdade está a evoluir. Temos bases sólidas para isto, temos projetos transformadores, temos uma comunidade capaz, temos uma posição única no território e temos condições para afirmar a nova FCT, como esta escola aqui ambiciono. Esta nova fase será ainda mais exigente do que a anterior e exige liderança, exige clareza estratégica e exige capacidade de mobilização. É a isto que me proponho, é este o projeto que vos apresento e é esta a confiança que vos peço. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Alferes, especialmente por ter cumprido o tempo com grande rigor. Eu gostava já de fazer aqui um comentário ainda antes de passarmos às perguntas, que é o facto de ver um programa de ação com 20 compromissos, 20 metas e com prazos, é sempre uma boa iniciativa de um candidato. Especialmente para quem vem das empresas, como é o meu caso, e onde estamos muito habituados a ter metas muito concretas e com objetivos muito concretos e prazos muito concretos. Portanto, é sempre bom ver isso numa instituição de ensino superior. Portanto, eu pedi ao seu professor José Alferes para tomar aqui este lugar e passarmos então aqui à fase das perguntas. Bom, iniciamos então aqui a fase de perguntas, mais uma vez agradecendo ao professor José Alferes, enquanto candidato a diretor e único candidato, porque, como sabem, há pouco não o referi, mas penso que nos está a ver e a ouvir. Recorda-se que só temos um candidato a esta eleição e por isso mesmo estamos a fazer esta audição desta forma. Vamos começar então pelas perguntas. Eu integro-me neste primeiro grupo e cabe-me a mim, portanto, fazer a primeira pergunta, que vou começar por um comentário rápido e depois acabar com a pergunta. Portanto, eu realmente, enquanto conselheiro, já estou há algum tempo no Conselho de Faculdade, já participei na eleição anterior e no Conselho anterior, mas gosto de ver a evolução que o campus da nova FCT tem tido e, em particular, ter os candidatos procurarem, e aqui em particular o professor Alferes, procurar desenvolver este ecossistema vivo. Não é? Falámos nisso até no Conselho que o elegeu da outra vez, que um ecossistema vivo e vibrante, que caracteriza campos universitários muito conceituados por toda esta Europa e que com uma identidade forte enquanto escola europeia, portanto, no fundo, uma escola internacional, vibrante, viva, onde alunos, docentes e empresários, empreendedores, empresas, portanto, e essa parte acho que é muito importante fazer parte também do dia-a-dia desse ecossistema, para que o conhecimento seja partilhado, não é, de uma forma clara com a comunidade, envolvente e contribuindo para a construção daquilo que todos procuramos, que é um futuro melhor, portanto, e deixarmos o mundo melhor do que aquilo que encontramos. Portanto, neste âmbito, assumindo que este ecossistema vai continuar a ser desenvolvido nesta linha, e estamos a ver sinais claros nesse sentido, mas neste âmbito, e também o referiu agora na sua apresentação, como pretende aprofundar a colaboração com as empresas nacionais e internacionais. Portanto, no fundo, se pretende criar uma escola de referência europeia, portanto, não podemos olhar só para as empresas portuguesas, mas conseguir ir trabalhando no sentido de que a reputação da nova FCT seja reconhecida também por empresas para fora de Portugal, e que planos
de ação e de medidas já têm no seu programa ou têm em mente para esta área? É a minha primeira pergunta. Passo à minha colega Alexandre. Muito obrigada pela apresentação. Eu queria pegar um bocadinho em 2 pontos que falou da sua, que é, por um lado, a coesão da Nova, como um todo, e nomeadamente a participação da Universidade nessa coesão da Nova, e incidir esta coesão da Nova no que diz respeito, por exemplo, à oferta formativa. Portanto, a oferta formativa diz, no seu ponto, que ficou aquém, nomeadamente porque ela é muito largada e fragmentada. E eu queria perceber como é que, com novas unidades orgânicas, nomeadamente o ISPA, a integrarem o universo da Nova, como é que nós vamos evitar redundâncias, nomeadamente a nível dos primeiros ciclos, segundos ciclos, e como é que, no fundo, quando nós pensamos nos segundos ciclos, é uma das faculdades da Nova com mais número, por exemplo, de mestrados. Como é que vai haver, evitar-se redundâncias, sobreposição, como é que vai ser a gestão, qual é o roadmap e no fundo, os KPIs ou as métricas que vai ser utilizado para monitorizar se vai haver fusão no fundo, e como é que nós podemos fazer, no fundo, esta oferta educativa menos fragmentada e menos alargada, mas dando margem sempre a que há áreas emergentes, que são importantes que nós possamos ir introduzindo, e, portanto, onde é que há margem, tendo em conta o nosso número de ofertas de ciclos de estudo, como é que há margem para estas novas áreas emergentes? Próximo conselheiro. Bom dia. No seu programa, identifica a indisciplinaridade como uma das principais fatores distintivos na afirmação europeia da nossa escola. E sendo nós uma escola de ciência e tecnologia, os números são a nossa base de trabalho, mas eu não encontrei nenhuma meta quantitativa para este elemento que considerou tão prioritário no seu programa. A minha pergunta é mais um pedido. Eu peço-lhe que nos dê 3 indicadores e as respectivas métricas numéricas que aceitam hoje assumir para que nós, em 2030, como comunidade FCTense, possamos avaliar objetivamente se, de facto, nos estamos a tornar uma escola mais interdisciplinar no âmbito do seu programa. Obrigado. Conselheiro Tomás. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer a apresentação e ir diretamente para a pergunta que gostaria de formular. O Sr. Professor refere no seu programa de ação várias medidas que procuram valorizar, e certamente bem, a escola para até 2030, incluindo medidas de valorização da carreira docente, de incentivos à internacionalização no recrutamento de docentes, enfim, entre outras. De forma a pergunta agora que gostaria de colocar exatamente é esta: de forma a potenciar tudo isto que refere, destas medidas de valorização de natureza variada, prevê incluir neste mandato um sistema de incentivos institucional que permita ou que permeie resultados científicos, de ensino, de extensão universitária de excelência, que permita, vamos mais uma vez, potenciar a captação de projetos, ainda mais captação de projetos, ainda mais liderança de consórcios internacionais, produção científica, etc. À semelhança, aliás, do que já acontece em outras escolas da Nova, pelo menos em 2. Portanto, se prevê ter um sistema de incentivos que permita potenciar estes exemplos que acabei de referir, nas várias dimensões que atua a Nova FCT. Muito obrigado. Primeiro conjunto de perguntas. Vamos à resposta do Sr. Alves. Bom, muito obrigado pelas questões. Relativamente ao aprofundar da colaboração com empresas, nós, de facto, já temos uma grande colaboração com empresas, mas que está, digamos, muito atomizada. Existe... Os docentes colaboram, têm projetos com empresas, os departamentos também,
eu acho que chegou o momento de, sem beliscar as autonomias dos docentes e as autonomias dos departamentos também, ter uma abordagem mais como escola de integração, no fundo ter uma estratégia clara, uma visão clara para o que faz sentido como colaboração com empresas a nível de projetos com docentes, porque como diretor às vezes é um bocado difícil, porque alguém vai falar com uma empresa para estabelecer uma colaboração e depois chega à empresa e a empresa diz: mas eu já estou a colaborar convosco com outra pessoa. Isso chegou o momento, e atenção, isso é importante que vá acontecendo, mas chegou o momento de ter uma estratégia comum que depois tudo isso se vá enquadrar. Há aqui duas oportunidades muito grandes para aumentarmos a colaboração com empresas, nesse caso talvez mais nacionais. E as duas oportunidades são, por um lado, a criação da nova região da Península de Setúbal. E se nós olharmos para o panorama nacional, verificamos que onde há mais colaborações com empresas é a norte, é no Porto e é no Minho. Muito mais do que a sul, Lisboa, a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova. Isto não é por acaso. As pessoas do norte tendem a dizer que é porque eles são mais empreendedores. Não é. É porque a forma de financiamento destas colaborações com empresas e os incentivos que as universidades, não as empresas, que as universidades têm para ter projetos de transferência de tecnologia com empresas, agora, aqui em Lisboa, são muito baixos. Atualmente, os projetos são financiados a 40%, o que para uma universidade significa que sempre que tem um projeto está a perder dinheiro. E nenhuma universidade pode fazer um projeto dispondo dos seus recursos para perder dinheiro, porque a universidade depois, ao contrário das empresas, não vão recolher o lucro do sucesso desse projeto. Tudo isso muda agora. Nós vamos estar nas mesmas condições que o Minho e que o Porto. E não vejo porque é que não havemos de estar na mesma posição do que o Minho e que o Porto daqui a uns anos. Isso é absolutamente essencial. A outra questão tem a ver com a criação de um parque tecnológico dentro desta faculdade. E para isso, já agora, a nova região também contribui. Porque eu acho que haverá mais empresas a querer vir para esta região, que eu acredito genuinamente que vai ter um boost económico importante. É uma região que vai ter, de facto, uma aposta no seu crescimento económico, e depois é uma região que, ao contrário, sei lá, do Alentejo, é muito próxima de Lisboa e é muito próxima dos meios de transportes. E, portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade grande e fazendo-o como? Organizando, tendo uma estratégia comum da faculdade onde se possam enquadrar as várias colaborações, incentivando o uso de projetos que nós não estamos habituados, de colaboração com empresas, que vai haver essas oportunidades, e atraindo empresas para o próprio campus, porque felizmente temos um campus grande, que permite isso, e esta é a aposta que pode transformar a relação com as empresas. Coesão com a nova e oferta formativa. A coesão, como eu disse, eu acredito mesmo que a nova tem o modelo que tem e a autonomia das escolas é algo muito importante na forma como a nova se desenvolveu, e não quer dizer que noutras universidades não funcione bem de outra maneira, mas a nova é como é, e é assim que se tem desenvolvido.
às vezes, o que está a passar agora na Nova é curioso, porque parece que cresceu a vontade de colaboração interescolas. E isso nota-se, que pontualmente as escolas colaboram uma a uma, duas a duas, há uma muito boa relação entre as várias escolas. E isso tem dado alguns resultados. Já existe, para além de mestrados conjuntos e doutoramentos, que aí é mais fácil, existem já licenciaturas conjuntas a várias unidades orgânicas. Este ano vai começar uma outra de saúde, não é de saúde pública, mas é parecido, que envolve várias unidades orgânicas. A Nova vai ter mais 2 unidades orgânicas, já tem mais uma, ainda não está nos órgãos da Nova, mas já foi aprovado e espera-se que venha a ter pelo menos mais o ISPA. E aí, quer numa, quer noutra, bom, começo pela Este. Na Este, nós temos aqui uma oferta formativa que é muito complementar da oferta formativa que a Este tem. Eu estou a pensar, por exemplo, nós temos um mestrado em Ciências Gastronómicas, eles têm um mestrado em Arte e Ciência Culinária, uma coisa assim. Manter estes dois é capaz de criar problemas de sobreposição claros. Juntar estes dois poderá dar um mestrado fantástico, que vai juntar ao nosso mestrado mais científico toda a relação que eles têm e que nós agora não temos, muito mais próxima, com a hotelaria, com as entidades de turismo, e isso é algo que a FCT, deve fomentar, deve criar. Com o ISPA é muitas coisas, porque o ISPA tinha várias áreas científicas. Numa é psicologia, é algo que nós aqui não temos. Mas eles têm toda a parte da biologia. Mas isso não é um problema de colaboração com o ISPA. A parte da biologia vem para a FCT. E a FCT fará dela aquilo que entender. A meu ver, não faz sentido, para além dos alunos que terão que acabar o curso, eles têm uma licenciatura em Biologia. Nós temos uma licenciatura em Biologia Celular e Molecular. Não faz sentido, pelo menos, chamarem-se assim as duas, porque termos 2 licenciaturas em Biologia seria muito estranho. Também no mestrado, eles têm um mestrado em Biologia Marinha. Também não faz sentido com a oferta formativa que temos aqui. Mas isso é uma questão que eu não vejo como coesão na Nova. Eu vejo, é uma questão nossa, interna. A parte do ISPA que tem a ver com Biologia não fica no ISPA, não fica na unidade orgânica Nova ISPA. Vem para a Nova FCT. E isso é algo que nós devemos pensar na reformulação do ensino. Terá que ser discutido amplamente na escola. Eu tenho ideias sobre isso. Podem-se fazer várias coisas. Pode-se mudar um bocado, Eu aprendi que havia a biologia da bota e a biologia da bata, não é? Eu sou a biologia da bota e a biologia da bata. Podemos ter isso, mas podemos ter outras coisas. Podemos, por exemplo, ter uma aposta que agora não conseguimos ter, de pôr a Nova a contribuir para o ensino básico e secundário, tendo claramente uma licenciatura virada para o ensino da Biologia e da Geologia. Essa é uma discussão que devemos ter no âmbito da reformulação. Não para ter mais este curso, mas para olharmos para os cursos e dizer, não, se calhar não faz sentido ter uma Biologia da bota e uma Biologia da bata, temos uma Biologia na qual nós somos bons, é um curso com uma procura fantástica.
Sim. E termos essa outra aposta que, aliás, resolve, não é outro problema, mas enquadra outra situação que é, de facto, nós temos uma área de geologia que devemos manter. Nós somos uma das poucas escolas que ainda tem essa área, que é importante, como escola pública, temos que garantir a continuidade do conhecimento, mas esses cursos têm pouca procura e, portanto, juntar esta parte pode ser algo a pensar nesta reformulação. Evitar as redundâncias é mesmo olhando e havendo determinação para fazer mesmo. Eu disse numa sessão que fiz para a comunidade que é toda a gente concorda que o número de cursos dos outros departamentos deve diminuir. Concordam muito fortemente que o número de cursos dos outros departamentos devem diminuir. E aí tem que haver determinação e tem que se criar... Há muita coisa que se pode fazer. Nós temos que olhar para as novas áreas, não devemos ficar fechados nas áreas que temos, mas não precisamos ter, especialmente nos mestrados muito pequeninos que funcionam em subescala. Temos que pensar em coisas mais abrangentes, em minors e majors dentro de mestrados, em especializações, e é por aí que temos que ir. E aí tenho metas, tenho lá 70 ou 80 cursos. E essa é a meta, e a evolução serão 102 certamente ao fim do primeiro ano, porque isto demora tempo a fazer, mas a meta é chegar a esse número. Interdisciplinaridade. Ainda falta a valorização de carreira, peço desculpa. 3 indicadores. É muito difícil medir a interdisciplinaridade, porque ter metas quantitativas para números de cursos interdisciplinares é difícil de fazer. Eu tenho mesmo dificuldade em definir métricas numéricas para dizer que estamos mais interdisciplinares. Tenho critérios. Os critérios nesta reformulação do ensino, quantos cursos é que têm participação muito ativa de mais do que um departamento? O que eu posso dizer é que os últimos tiveram. E lembro-me de da engenharia, análise e engenharia de dados, que é algo que nasce de 2. E depois ainda há outro que abriu o ano passado, a licenciatura em Engenharia de Comunicações e Informação, que nasce de 3 departamentos, que têm pesos muito semelhantes, a matemática, a eletrotecnia e a informática. Portanto, eu confesso a minha dificuldade em arranjar, não sou matemático. Sou informático, é ali uma coisa meio primo. De encontrar 3, mas os critérios serão ter mais cursos interdisciplinares, ter lugares interdepartamentais, que é uma coisa que os departamentos não têm usado, é dar mais incentivo é aqui que devem apostar. Portanto, serão esses os critérios. Valorização de carreira, premiar resultados, potenciação de projetos. Já existem mecanismos que foram definidos. Bom, a valorização de carreira, há um mecanismo de valorização de carreira. Eu acho que isso é muito importante para a pessoa saber que depende de si para poder progredir. Os prémios que existem na IMS e na SBE. Para já, primeiro, já existem mecanismos para a angariação de projetos, porque foram criados mecanismos que estão a ser usados dentro da faculdade, de forma absolutamente legal e enquadrada, de pagamento a docentes pela participação em projetos. E isso é um incentivo grande aos docentes proporem projetos. Para publicações, como existe na IMS, eu percebo que isso pode dar um boost de pôr os docentes a correr atrás de uma publicação melhor. Eu acho que o incentivo de publicar mais deve ser que a pessoa publicando mais... Vou já terminar. A pessoa
publicando mais, progride mais na carreira e tem os mecanismos que lhe permitem progredir na carreira. A pessoa publicando mais conseguirá angariar mais projetos que lhe permitem também depois de ter vantagens no salário. Eu via como muito difícil, sinceramente, aqui na escola, dizer por cada artigo publicado numa revista Q1, mais não sei quanto é que pagam no IMS, não sei quanto é que isso está agora, ou na SBE. Na SBE já não é tanto assim, a SBE é um bocadinho diferente. Mas peço desculpa, tive que ser muito rápido. Se tivermos tempo no final, podemos retomar algum tema, mas gostava de passar já de imediato ao segundo. Muito bom dia, muito obrigado também pela apresentação. Enfim, eu não esperava chegar a esta posição e ainda haver esta pergunta por fazer, mas vou falar, enfim, brevemente sobre aqui o tema da inteligência artificial, que já foi, que é inevitável e que já foi mencionado também na apresentação. E há um conjunto de medidas que são relevantes. A minha pergunta, ou o conjunto de perguntas relacionado, é se esta dimensão da inteligência artificial não vai ser tão transformadora ou mais imprevisível e não é preciso, digamos, prever já outros mecanismos, não vai influenciar cada unidade curricular, cada avaliação, cada processo, para além depois da transformação maior e, digamos, que pode prever de forma mais institucional. E também, enfim, de forma relacionada, como é que vamos responder a isso, mas também como é que, tendo também nós competências nesta área, não só na informática, porque eu acho que aqui cada vez mais a inteligência artificial permite potenciar aqui estas colaborações, como é que vamos, de alguma maneira, também potenciar essa capacidade da faculdade para liderar estes processos de transformação com a inteligência artificial e de investigação. E considero a investigação da inteligência artificial não é só na inteligência artificial, é em tudo aquilo que ela implica nas outras áreas também. Portanto, esta dimensão, por um lado, potencialmente muito transformadora, ou pelo menos muito, agora, inflacionada de alguma maneira e que temos que responder. Não quer dizer que transforme realmente. Há muitos processos, se calhar, cognitivos e outros que são importantes manter, como é que as pessoas aprendem, como é que investigam, mas é inevitável, talvez, responder a esta avalanche de alguma maneira e a escola. Como é que pensaria neste processo e como liderar a investigação em ciência artificial e áreas relacionadas e o ecossistema nacional? Obrigado. Obrigada. O programa apresentado tem uma visão para os próximos 4 anos, mas os estatutos da Nova atribuem ao diretor a responsabilidade de elaborar um plano estratégico de desenvolvimento da faculdade a médio e longo prazo. Ao longo do primeiro mandato nunca foi apresentado nem discutido publicamente um plano estratégico da Nova FCT. A minha pergunta é por que razão essa obrigação não foi cumprida? Considera que um programa eleitoral substitui um verdadeiro plano estratégico institucional? E compromete-se a elaborar, discutir com a comunidade e aprovar um plano estratégico para além do horizonte do mandato. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar a minha pergunta agradecendo a presença do candidato e a exposição que fez, a presença de todos os colegas e a presença dos colegas que nos estão a ouvir através do YouTube. E, portanto, sabemos que há serviços desta faculdade com uma parte significativa dos funcionários em baixa psicológica e que o número de pessoas, docentes, investigadores, não docentes, funcionários e discentes, a acompanhar o psicólogo tem aumentado. O programa Concilia é um passo positivo, mas os números mostram que não é suficiente. A saúde mental de uma comunidade não melhora apenas com apoio individual. Depende também da forma como a instituição é gerida, das condições de trabalho que cria e da cultura que promove. Portanto, a questão é esta. Compromete-se a reforçar os serviços de ajuda psicológica da faculdade e a definir mudanças concretas na gestão e na cultura da faculdade para atacar as causas e não apenas os efeitos? Muito obrigado. Conselheira Ana Luísa, Ana Rita. Olá, bom dia. Começar por agradecer
a presença de todos e a apresentação que foi feita. A minha pergunta vai muito na linha de uma pergunta que já foi efetuada. Tem aqui uma nuance que eu gostava também de ter a sua perspectiva. Aliás, foi com muito agrado que eu vi o compromisso de repensar o ensino na era da inteligência artificial. Acho que, formulado pelo menos de uma forma muito clara e objetiva, acho que é importante. A IA está a transformar o mercado de trabalho e a forma como se executam todas as tarefas em praticamente todos os setores e todas as profissões. E as faculdades têm o dever de preparar os alunos para essa nova realidade. Uma faculdade como a FCT tem que ir além da literacia do currículo. Tem que não só formar competências em IA, mas tem que as usar, incorporar nos processos administrativos, na gestão do campus, reduzir o burnout dos professores, nos processos pedagógicos e até construir IA. Portanto, a minha pergunta vai no sentido de perceber um pouco melhor como é que a FCT se quer verdadeiramente diferenciar nesta matéria, como é que se propõe mobilizar os docentes como peça-chave nesta transformação, nesta matéria, e como é que nós podemos saber no fim do mandato que essa diferenciação aconteceu. Muito obrigado. Sr. Candidato, passo a palavra. Agora foi só 4. Bom, há aqui 2 questões sobre a inteligência artificial. De facto, esse é um desafio muito grande para a sociedade em geral e muito em particular para as universidades. Deixem-me que vos diga que eu acho que não vamos tarde na forma como estamos para repensar o ensino na presença e para o mundo com a inteligência artificial. Aliás, se olharmos para aquelas universidades que reagiram muito rapidamente, estão agora com mais dificuldades porque têm coisas em curso e agora o trabalho é mais difícil. É mandar fora tudo o que fizeram e fazer diferente, porque aquilo que pensaram aqui há 2 anos já não serve, só serve como entrave a fazer de novo. Portanto, eu acho que este é o momento, na parte pedagógica mais, se quiserem, de começar a pensar a sério. Não é algo fácil, porque há sempre aqui aquelas coisas mais proibicionistas, se quiserem, dizer não vamos utilizar a inteligência artificial. Isso seria um péssimo serviço que estávamos a prestar à sociedade. Uma universidade forma pessoas para o futuro, para agirem no mundo do futuro. E o mundo do futuro vai ter a inteligência artificial. Não vale nós ignorarmos que o mundo do futuro vai ter isso e temos que formar as pessoas para isso. E isso aconselha a que se use, a que os estudantes usem, a que os estudantes se habituem a trabalhar e se habituem a trabalhar de uma forma responsável, de uma forma ética. Mas há outra questão que é muito importante nas universidades. Nós somos ensino. E no ensino, há processos, no ensino-aprendizagem, há processos cognitivos para aprender que desaconselham usar certo tipo de ferramentas. Eu costumo dizer que não é por acaso que na escola primária os alunos continuam a fazer contas de dividir e de multiplicar, aprender da tabuada e fazer daquela coisa para dividir e para multiplicar. Não é por acaso. Eles podiam, simplesmente, há tanto tempo que existem máquinas de calcular, usar a máquina de calcular. Há o processo cognitivo de fazer por si seu uso de mecanismos que ajudem, que é necessário para a aprendizagem. Agora há aquelas ferramentas todas, o Claude, Code, que fazem programas. E aquilo é fantástico, a fazer programas para um engenheiro informático. Eu estou a dar este exemplo porque é a minha área, não é? Da engenharia informática. Para um engenheiro informático aquilo é fantástico, permite uma produtividade muitíssimo maior. Mas não se pode a um aluno do primeiro ano dizer usa isto. E isso vê-se bem quando se está a desenvolver, usando Cloud Code ou semelhante, uma ferramenta dessas, quando é um engenheiro informática a desenvolver, ou quando é uma pessoa que sabe pouco de informática. Porque, a certa altura,
o informático faz a diferença, porque consegue fazer a pergunta certa e orientar o sistema de forma certa para desenvolver aquilo que se pretende. E porquê? Porque o informático passou pelo processo, fez o caminho das pedras, passou pelo processo de fazer pela sua mão aquilo. E o grande desafio é como é que se vai convencer um estudante de 18 anos, 19 anos, a passar pelo processo penoso de fazer, quando tem ali ao lado um mecanismo que permite que a coisa seja feita de forma muito simples. Ao mesmo tempo que tem que se dar a conhecer ao estudante um mecanismo que permite fazer de forma muito simples, porque ele tem que estar familiarizado com esse mecanismo no futuro. E o desafio é mesmo... o conselheiro Nuno Correia estava a falar... isto não é só da faculdade, é mesmo unidade curricular a unidade curricular. Cada unidade curricular tem que se repensar naquilo que ensina, na forma que ensina, aquilo que é útil. E vai ter que haver um debate muito grande dentro da faculdade. Vão ser feitas medidas para, no fundo, para mudar as coisas. E as coisas aqui, às vezes, é mudar o tipo de aulas que se dá, mudar as práticas, as teóricas, todo o mecanismo como se ensina vai ter que mudar. Aquilo que se ensina, e há uma parte que é literacia, mas não é só literacia, vai ter que mudar. Há certas coisas que se mudam impondo, de alguma forma, fazendo regulamentos. Impondo não é o diretor que impõe, é a escola que impõe. Mas tem que haver um espaço de debate e de aprendizagem conjunta dos docentes que têm que ser chamados. A mobilização para isso. É difícil mobilizar as pessoas. Há docentes mais jovens, docentes que já estão mesmo perto da reforma, que terão a tendência de dizer, não me chateia com isso, eu sempre assinei assim a reforma daqui a 2 anos. Agora, mas dá-me impressão, e aí a avaliação cumpre um papel importante. Os docentes são muito sensíveis à avaliação que seja descontrolada. Isso, e eu tenho vindo a ver isso muito recentemente, há uma preocupação cada vez mais dos docentes com a inteligência artificial por via da avaliação. E isso está a começar a pôr docentes muito preocupados com as suas unidades curriculares. E isso servirá muito de motivação para... vou ter mesmo que fazer alguma coisa, mas a faculdade o que irá criar é espaços onde possa decorrer esse debate e um contexto de para onde é que queremos ir e qual é o caminho. O caminho tem que ser claro, a definição estratégica que não é proibicionista, mas tem que haver momentos de passar pela fase penosa de fazer. Eu peço desculpa por dar... Aqui é difícil fugir aos exemplos da engenharia informática, porque é onde eu ensinei sempre. Havia uma coisa nos cursos de engenharia informática, isso depois é um bocadinho diferente para os laboratoriais, porque nos laboratoriais, por enquanto, ainda não entra muito a inteligência artificial. Na informática havia muito a questão de os alunos têm que fazer diretas. E têm que ter muitos trabalhos, têm que ter uma grande pressão, porque é isso que lhes vai dar. Eu acho que isso agora funciona ao contrário. Porque se nós queremos convencer os alunos a dizer tu tens que passar pelo sacrifício de fazer, ele pode entender isso se for fazível sem fazer uma direta. Se tiver que fazer muitas diretas, se calhar diz, caramba, se calhar era melhor eu fazer, mas se calhar vou usar já isto.
e fica já feito. Portanto, até a própria organização do volume de trabalho, aquilo que se pede, a forma como se pede, tem que mudar. Eu tenho algumas ideias sobre o assunto, quero participar muito ativamente nisto. Nos processos é completamente diferente, porque uma coisa é a inteligência artificial é uma excelente ferramenta de produtividade. Pode não ser uma boa ferramenta pedagógica, mas é uma excelente ferramenta. E aí sim, aí temos que agora começar a olhar para os nossos processos administrativos, ter mecanismos de inteligência artificial para análise de dados, para interação com pessoas, e isso é um caminho que vai ser feito. Vai ser feito agora. Quanto a sermos nós a liderar, isto é um bom dia para dizer isso, porque ontem houve a apresentação do Amália, que foi um projeto liderado pela Nova FCT. Portanto, a Nova FCT, eu aí pedia ao coordenador do Nova Links para no fundo, dizer qual é o papel que pode ter. Mas a verdade é que nós temos, como dizia ontem o Sr. Ministro, uma frase feliz, que é hoje possível estar a colher os frutos de, em Portugal, se fazerem coisas em inteligência artificial, porque aqui há décadas se apostou na inteligência artificial em Portugal quando a sociedade nem compreendia o que isso era. E a verdade é que nós fomos uns dos que colhemos um pouco esses investimentos que foram feitos há décadas. Portanto, estamos numa posição privilegiada para poder liderar no país e colaborar a nível internacional nessa área. Nessa como noutras, mas aqui a pergunta foi de inteligência artificial, mas há várias áreas. As transformações que a sociedade está a sofrer, em muitas delas nós temos aqui pessoas que colaboraram na criação dessa transformação. E temos um papel de responsabilidade acrescida por isso. Eu não sei como é que estou... 10... se fosse 10, acalmava, falava mais sobre isto. Bom, a saúde mental. Houve um reforço muito grande na saúde mental, não é? Quando há 4 anos havia 2 psicólogos a tempo parcial, 30% cada um. Hoje existem 5 psicólogos a tempo integral no apoio. Reforço dos serviços de apoio psicológico. Eu acho que vamos gerindo, vamos vendo. Nós temos já uma equipa grande, e é uma equipa já agora muito dinâmica e muito motivada para trabalhar. Agora, a saúde mental é um problema que não é essencialmente... Eu não consigo dizer que os problemas de saúde mental são problemas que nascem dentro da faculdade. Há problemas de saúde mental em todo o lado. A própria sociedade tem vindo a ver um crescimento desses problemas. Quanto às baixas psicológicas em certos serviços, são 2 pessoas num serviço. É preciso... pensei que era um serviço que tinha 3. E houve 2 num serviço. É um problema para o qual devemos olhar. Não me parece que seja um problema generalizado. As baixas psicológicas nos serviços, eu não tenho nota de que seja um problema generalizado. Nem tenho nota que seja... E aqui digo, falando primeiro nos serviços, que haja um especial mal-estar nos serviços. Aliás, na maior parte dos serviços o que eu vejo é o contrário. É que as pessoas estão motivadas, trabalham bem, não há por aí além de baixas psicológicas. Sim, há algumas baixas psicológicas, há alguns conflitos nos serviços que podem ou não contribuir para isso, e há outras baixas psicológicas
que não têm nada a ver com problemas familiares, com problemas de dificuldades económicas, que também as há, e aí muito em estudantes. Em estudantes há muita ansiedade ligada a problemas económicos e não só, mas é algo onde se tem apostado, e se tem apostado muito, quer dizer, multiplicou-se por 5, 6, por acaso há mais um para os funcionários. Ok. Portanto, relativamente ao plano estratégico a 4 anos, porque não foi feito, nunca foi uma questão sequer no Conselho de Faculdade. Aquilo que se entende é que o plano de ação de uma candidatura é o plano estratégico para essa candidatura. Existem depois planos estratégicos que são feitos de X em X tempo, normalmente não para um mandato, é algo que se poderia fazer a pedido do Conselho para um segundo mandato, um plano a médio, longo prazo. Eu lembro-me que na reitoria para a Nova foi feito uma vez pelo professor João Sáagua, como reitor, mas não fez 2, cada um em seu mandato, e não fez no primeiro mandato. E foi feito pelo professor António Rendas, também a meio do seu segundo mandato, um plano de estratégia a médio e longo prazo. Eu tenho alguma dificuldade depois em perceber a utilidade disso para além dos planos de ação, porque ninguém conhece o plano estratégico a longo prazo do professor António Rendas. O tempo, agradecia. Eu vou terminar já. Sim. E eu desafio quem é que conhece em pormenor o plano estratégico do professor João Sáagua para a Universidade Nova, e desafio ainda a que olhem para o programa de candidatura dos vários candidatos a reitor da Universidade Nova, neste momento em que está em vigor até 2030 o plano estratégico da Nova, e vejam quantos deles é que se preocupam em escrever mais do que 3 linhas sobre ele. Muito obrigado. Passemos ao último grupo de perguntas, do último grupo de conselheiros. Conselheiro Edgar Coimbra. Obrigado, e obrigado desde já ao professor pela apresentação que nos fez. O meu ponto diz respeito ao seguinte: no passado o professor já expressou várias vezes, publicamente, a opinião sobre o papel da comunidade estudantil na projeção da faculdade, na integração de novos alunos e a dinamização do nosso campus. E esse sentimento também está vertido aqui neste programa, é o que eu vejo com bons olhos. Ao mesmo tempo, um dos grandes contenciosos, um dos grandes desafios que surgiram na reestruturação do campus prendeu-se justamente com as condições dos espaços destinados às atividades dos estudantes, dos núcleos, das suas equipas, das suas associações, e considerando que esta é, porventura, a questão que tem mais impacto em potenciar a atividade dessas entidades e em autonomizá-las relativamente à instituição e até, no fundo, a libertar espaços que neste momento são dos departamentos ou dos serviços da faculdade e estão a ser utilizados por núcleos estudantis. Gostava de pedir ao professor que elaborasse um pouco a sua visão para os próximos 4 anos neste assunto, e, nomeadamente, a perspectiva sobre o edifício académico, que consta já em planos de pormenor do campus. E ainda gostava de tocar brevemente na infraestrutura não física, mas digital, tendo em conta que a digitalização também é um dos pontos muito tocados no documento. E aqui queria questionar sobre a forma como a comunidade académica interage com a sua instituição, que é fundamentalmente através de um conjunto de portais e sites dispersos entre os vários serviços, através do CLIP, que é uma plataforma que tem debilidades conhecidas, nível de utilização e manutenção, e através do Moodle. E, portanto, queria também aqui perceber um bocadinho a visão para como estes serviços digitais serão organizados. Obrigado. Conselheiro Marco Silva. Muito bom dia, muito obrigado pela sua apresentação. Cumprimento também todos os conselheiros e as pessoas e os colegas e funcionários que estão
a ver isto, a ver a apresentação aqui do YouTube. Apresentou em vários locais do seu projeto o I4SF. E o I4SF constitui, e disse-o várias vezes, que é uma aposta estruturante da faculdade, portanto tem um financiamento de qualquer coisa como 30 milhões, dos quais, muito provavelmente, como há um edificado na NUT 2, que por acaso contará com mais 85%, uma vez majorado, com cerca de 20 e tal milhões de euros, e portanto estamos a falar de qualquer coisa que não são 30 milhões, são 56, 58 milhões de euros. E a minha pergunta basicamente é, sendo este projeto estruturante, e dado que a edificação começará inicialmente, supostamente, a 1 de janeiro de 2027, dado que o NUT 2 começa a 1 de janeiro de 2027, portanto é aí que nós beneficiamos dos 85%, 1 de janeiro de 2027. 8? Então pronto, 28. E sendo o projeto apenas de 6 anos, de que forma é que as contratações externas que possam vir para o I4SF não farão perigar os ETIs e, designadamente, então, também as contratações futuras e promoções futuras dos departamentos que estão associados ao I4SF, designadamente o Departamento de Química, do DCV e do DCA, que está envolvido neste mesmo projeto. Porque é dos ETIs que decorrem as contratações possíveis feitas em cada um destes respectivos departamentos. Obrigado. Conselheiro Rui Igreja. Muito bom dia, muito obrigado pela apresentação. A minha questão é também sobre a reorganização da oferta formativa, que já de alguma forma foi aqui mencionado, mas penso que assim, de forma um pouco generalista. No programa de ação, ele sugere uma redução, e foi também aqui mencionado, de ciclos de estudo para qualquer coisa como 70 ou 80, até 2030. Prevê também a eventualidade da criação de novos ciclos em áreas estratégicas. Mantendo as licenciaturas, enfim, pelo menos a grande maioria das licenciaturas, os mestrados de continuidade, e mesmo havendo alguma redução nos programas doutorais, isto parece implicar uma reformulação, uma extinção, uma fusão de um número muito considerável de mestrados. E também num espaço relativamente curto, 4 anos. Bom, embora o plano de ação preveja uma discussão alargada, mas num espaço tão curto, uma reformulação desta ordem de grandeza, eu penso que, por parte do candidato, terá já critérios estratégicos definidos que devem orientar essa decisão. Portanto, a minha questão é, além das métricas, o que é que torna um ciclo de estudo relevante para a identidade, para a diferenciação e para o futuro da nova FCT, e que critérios qualitativos devem complementar essas métricas mais quantitativas? Muito obrigado. E conselheiro João Paulo Borges, com a última questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o professor Alferes, os restantes colegas e a assistência no YouTube. A minha questão tem a ver com os orçamentos dos departamentos. Basicamente, os orçamentos dos departamentos têm várias componentes, mas o grosso, digamos, do orçamento vem dos alunos. Faz sentido. Há, contudo, também uma componente desse orçamento que tem a ver com a intensidade laboratorial. Contudo, também é uma componente pequena. E é verdade que a intensidade laboratorial não é medida, quando nós dizemos que temos uma intensidade laboratorial elevada em 2 departamentos diferentes, isso não significa necessariamente os mesmos custos, sendo ela elevada nos 2. E, portanto, o que eu gostava de saber é se prevê alguma reformulação na forma como esta componente é distribuída em função daquilo que são as despesas reais com uma intensidade laboratorial elevada, por exemplo. Obrigado. Professor José Alferes. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Eu começo pelo conselheiro Edgar. De facto, o papel da comunidade estudantil é fundamental e tem sido fundamental ao longo da história desta faculdade. É algo que caracteriza e, aliás, que a torna conhecida fora
da faculdade é o papel que é desempenhado pela comunidade estudantil. E isso é a Associação de Estudantes e são todas as suas equipas, são os núcleos, são as tunas, são as associações parceiras que tornam esta faculdade aquilo que ela é. Eu, ao longo deste mandato, as condições para esta comunidade, eu reconheço isso sem qualquer problema, não foram boas. Foram piores do que eram antes. Mas isso deve-se a uma questão muito conjuntural que tem a ver com obras. E então no último ano foi absolutamente terrível. A faculdade não tem espaço. Foi preciso tirar espaço a essas... e muito do espaço que se teve que tirar, porque há depois aquela coisa fundamental que é não se pode tirar salas de aula, nem laboratórios. E acabou por recair muito sobre os estudantes. Em especial, neste último ano, o espaço de estudo dentro da faculdade foi muito diminuído. Isso vai melhorar, relativamente ao espaço de estudo, vai melhorar muito em breve. Agora, as condições... Há a ambição de ter um edifício académico que existe, desde que existe faculdade, essa ambição de ter um edifício académico. Eu não vou prometer para este mandato, porque seria uma promessa que eu não tinha garantia de cumprir, o que não quer dizer que não o tente. E tentarei, e já, aliás, já com a Associação de Estudantes, ver que tipo de fundos é que existem disponíveis para construir isso, se está previsto onde será a sua localização. Tentarei que se faça, não vou aqui prometer que será feito. O que é que está a ser feito? Bom, para já a situação vai melhorar, já em breve, quando terminarem as obras, vai haver muito mais espaço de estudo. Os núcleos podem voltar, alguns deles, a espaços que tiveram de abandonar. Estão a ser criados espaços, está a ser criado um espaço aqui, aliás, está uma obra aqui mesmo em frente, que estão a fazer aqui uma entrada. A obra foi feita nas acessibilidades, mas a verdade não é para isso, é para tornar este espaço um espaço de acesso a estudantes. Entrando por aqui, depois existe uma sala muito grande que tem um palco, e a ideia é esse espaço, que ainda por cima tem uma cave, poderem, já falei isso com a Associação de Estudantes, aqueles núcleos, os teatros, as tunas, poderem usar aquele espaço e poderem usar o espaço depois, a sala, que é grande, não só para eventos, porque aquilo é uma sala que tem 100 lugares, como resolve o problema dos ensaios do núcleo de teatro, das tunas, do núcleo agora de música, que tem não sei quantos grupos, porque de facto existem núcleos que nunca mais acabam e é fantástico que existam. Estamos a tentar, e é uma associação parceira da nova Fórmula Student, de construir uma garagem para eles colocarem o carro com parcerias de empresas, e isso vai ser ali por trás do edifício 10, o que faz também libertar espaços no hangar que podem ser usados pela Associação de Estudantes. Aqueles hangares vão ter mais espaço porque foram ali criadas salas de aulas e os espaços foram reabilitados. E agora, quando o campus começar a funcionar normalmente, essas salas ficam livres. E a ideia é aproveitar esses espaços que estão junto à Associação de Estudantes para núcleos. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que, sim, reconheço que foi terrível, especialmente neste último ano, foi sempre a piorar. Neste último ano foi o pior, mas isso faz com que a faculdade fique melhor, mais reabilitada, e reabilitaram-se alguns espaços que foram roubados à Associação de Estudantes e que agora são devolvidos a melhor. Estão a ser feitas também estas obras aqui que permitem também oferecer mais espaços, e há mais algumas coisas pontuais que estão a ser feitas que permitem dar mais espaços
para o desenvolvimento destas atividades de participação estudantil, que são na parte desportiva, na parte cultural. A questão da infraestrutura desportiva é também importante para esta participação da comunidade estudantil. As equipas não têm sítios para treinar. E isso é algo com que eu me comprometo num prazo de 4 anos, a ter uma infraestrutura desportiva significativa que vem também resolver. Não é só para os estudantes, eu espero que os docentes também possam usufruir e os funcionários, toda a gente possa usufruir desta infraestrutura, mas vem resolver esse problema, que é um problema das equipas, e em Almada é terrível. Não há espaço para os treinos das nossas equipas. Eu sei que cada vez mais é difícil encontrar espaços a horas decentes para as nossas equipas treinarem e, portanto, existe essa preocupação. Não me vou comprometer com o edifício académico, mas garantindo que procurarei todas as oportunidades para que isso aconteça. Quanto a clipe, sistemas, os sistemas vão mudar, o clipe vai mudar, já existe um caderno de encargos finalmente completo. Não é fácil fazer um caderno de encargos para um sistema como o clipe. Isso vai entrar, o clipe vai ser uma reestruturação muito grande, tem um impacto muito grande na faculdade, porque o sistema académico, de gestão académica, é aquilo com que todos os docentes e todos os alunos lidam no dia a dia. E mudar isso é sempre muito, muito difícil, mas vai acontecer e, portanto, vai haver uma modernização de todos os sistemas e de interação para os estudantes e não só dos sistemas digitais, modernizando-os, e isso é algo que está claramente previsto. Para não faltar muito do tempo, Institute for a Sustainable Future... Vamos a meio? Duas coisas do Institute for a Sustainable Future, o edifício e as contratações. Começando pelo edifício, não é para começar, já é 27, não é? E a ideia é também aproveitar alguns dos fundos quando houver a NUTS 2, mas está a andar. Está a andar quer dizer que existe o projeto de arquitetura e está no projeto de especialidades. Portanto, está a ser feito e a faculdade está a investir nisso, ainda sem ter a contrapartida, porque o projeto ainda não começou. Eu acho que isso é mesmo estrutural. Para já vai ser um edifício de laboratórios pensado de forma moderna, como os edifícios são hoje. O edifício departamental já não... Ninguém constrói um edifício de laboratórios como aquele. Permite, como eu digo na candidatura, e aliás já dizia na anterior que isso era um objetivo, permite tirar uma carga daquele edifício departamental, tendo outro tipo de laboratórios mais modernos noutro sítio, permite repensar o departamental de outra forma. Felizmente temos um projeto aprovado, haverá dinheiro para ter esta nova infraestrutura laboratorial dentro do campus, que não vai ser só para esses departamentos, terá que ser aberto a outros. Claramente, o Departamento de Ciência e Engenharia, de Ciência dos Materiais, a parte da Engenharia dos Materiais também, pode trabalhar e colaborar com este novo instituto e poderá usar também parte desses espaços. As contratações. Vai haver um volume grande de contratações e as contratações, isso no próprio projeto explica como é que é feito. Há dois tipos. Há contratações que são para o projeto e são a termo, e têm que ser a termo. Nós não nos podemos comprometer quando temos muito dinheiro para contratar para um projeto específico, comprometer que depois essas pessoas ficam na carreira. Aliás, isto também é normal no mundo inteiro. No início de carreira é normal e até saudável que haja uma certa rotação das pessoas. O que não é normal nem saudável é que as pessoas fiquem nessa fase durante toda a vida. Mas isto também é uma oportunidade, sim, é uma oportunidade para os departamentos mais diretamente envolvidos, mas tem que ser em colaboração com os departamentos. E por isso é que eu proponho uma maior articulação entre os departamentos e as unidades de investigação, mediada, ou se quiser, coordenada pela direção. Isso não tem existido nas contratações. E isso é algo... Eu
começou a ser feito no plano de recrutamento, que no último ano já meteu a componente de investigação, e terá que se ir por aí, e é aí que casar, isso já foi feito também um bocado no FCT Tenure, casar os interesses de ensino dos departamentos com os interesses de investigação. E é esse o caminho que tem que ser, de todas aquelas contratações, no fundo há uma oportunidade à partida para estes 3 departamentos, Ciências e Engenharia do Ambiente, Química e Ciências da Vida, mas pode ser alargada a outros, porque vão-se contratar pessoas de informática, vão-se contratar pessoas de materiais, vão-se contratar pessoas de muitas áreas, e é tentar esses departamentos saberem, em colaboração com as unidades de investigação, com o projeto, olhar e dizer, se fosse uma pessoa mais assim, podia vir para o departamento e fazer como se fez no FCT Tenure. No fundo, são pessoas que estão financiadas a 100% durante um tempo grande, mas que nós nos podemos comprometer a mantê-las para lá do projeto, com o compromisso da unidade de investigação e com o compromisso do departamento, casando os interesses. Isso já foi feito com sucesso no FCT Tenure, na contratação de docentes. Pode e deve, e estou convicto que será feito também aqui. Haverá um grande volume, que são pessoas que são contratadas especificamente para um projeto. Tipicamente pessoas mais júniores. Extensão, fusão de muitos mestrados num espaço tão curto, critérios. O espaço é curto, bom, e atenção, eu não prometo que estejam todos em funcionamento já naquele mecanismo daqui a 4 anos, porque a A3ES demora 2 anos, às vezes, a responder a um curso. Portanto, o que comprometo é fazer todo o trabalho que temos a fazer para que daqui a 4 anos esteja tudo montado, idealmente para que comecem todos a funcionar daquela maneira nessa altura. Nenhum vai começar no espaço de 2 anos, porque são os prazos de resposta que existem. Mas é para ter tudo pronto nessa altura. Critérios qualitativos e métricas. Eu falei um bocado disso e falo também no programa. A ideia é nós... Eu tive uma discussão com as pessoas da comunicação em que às tantas responsável me disse é muito difícil uma empresa publicitar, fazer marketing de 80 produtos quando eles fazem concorrência uns aos outros. Não conseguimos. Como é que eu faço? Eu tenho que escolher 2 ou 3. Não? É muito difícil. Sim. E, portanto, aqui a ideia tem que ser mestrados, formações mais abrangentes com especialidades lá dentro, que nos deem a flexibilidade de criar novas especialidades, e que isso seja visível para os estudantes, mas que nos permitam afirmar uma posição mais abrangente para mestrados mais abrangentes. Eu não vejo necessidade de mestrados muito específicos. Doutoramentos aí poderá existir. As licenciaturas aí não prevejo mudanças significativas. Muito rapidamente, para não exceder o meu tempo, orçamentos de departamento. O grosso vem dos alunos. Não é bem verdade. Porque aquilo que é feito é... Aquilo que é anunciado no início do ano como distribuição do orçamento é apenas parte do orçamento. E é a parte que vem dos alunos. Porque há toda uma outra parte do orçamento que não está ali e que tem a ver com partes das receitas de projetos, de prestações de serviços, de propinas. Tudo isso entra para o orçamento. Em alguns departamentos tem um peso muito significativo e faz parte também do orçamento. Portanto, mas há um grosso que vem dos alunos. Quanto à intensidade laboratorial, aquilo está no 2º ano de funcionamento e a certa altura, aliás, não estava lá desde o início, a certa altura foi metido porque é preciso ter isso em conta. E aquilo que se fez foi, bom, já estamos a mudar tanta coisa, já estamos a meter isto a funcionar, vamos lá arranjar. Não vamos entrar nesta discussão. Foi um bocado, não vamos entrar nesta discussão. E existe uma coisa que é a intensidade laboratorial das unidades de investigação quando se candidatam à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Vamos meter isto.
se calhar agora podemos... Mas isso foi absolutamente assumido em Colégio de Presidentes de Departamento, que é, já há aqui tanta coisa a mexer, não vamos entrar mais por esta. E vamos pegar a fruta que está mais à mão. Aquele modelo de orçamentos de departamento é um modelo que eu acho que está a dar frutos e que vai ter que ir evoluindo à medida que vamos aprendendo com ele. Esse é daqueles que é fácil dizer que vai evoluir porque foi assumido de início que era uma simplificação, mas que não valia a pena estar a entrar mais nisso. Não se pode mexer em tudo ao mesmo tempo e se calhar já estive o tempo. É importante terminar a explicação. Terminou? Sim, estive o tempo. Muito obrigado. Eu acho que vamos dar mesmo por encerrada aqui esta sessão de perguntas e respostas, porque ultrapassámos ligeiramente o nosso tempo, mas queria agradecer, porque fizemos todos um enorme esforço para, quer quem perguntou, quer o professor José Alfés, que respondeu às perguntas, para cumprir o tempo. Eu sei que não é fácil, porque os temas são profundos e relevantes. Acho que o Conselho de Faculdade também fica aqui com uma responsabilidade e aqui com um programa de ação para acompanhar o próximo mandato da direção. Portanto, acho que ficaram aqui também claros 12 pontos para nós e na presença de todos quantos nos estão acompanhado nesta sessão, 12 pontos que são pontos relevantes considerados relevantes para o Conselho e que seguramente serão objeto de análise ao longo deste mandato e de acompanhamento da atividade da direção. Seguramente vamos voltar a eles nas nossas reuniões e seguramente que, sendo hoje eleito o novo diretor, que será chamado, digamos assim, ao Conselho para irmos acompanhando e refletindo sobre estes pontos e acompanhar também a sua execução. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Sr. Candidato, Professor José Alfés, pelas respostas. Obrigado, conselheiros. Vamos então terminar por aqui a sessão pública. Vamos pedir ao Sr. Candidato que nos deixe agora reunir para procedermos à eleição. Muito obrigado. Muito obrigado. E um bom Muito dia obrigado a todos. Pela vossa atenção. E um bom dia a quem nos acompanha de fora. Obrigado.